Hoje o nosso assunto, como a gente já adiantou, é aposentadoria. Você tem planejado corretamente? Tem feito a sua contribuição, que é importante? É tão importante. A gente sempre fala, né? Inclusive as mudanças, são tantas mudanças nas regras, né, gente? Então realmente fica a dúvida sobre os direitos garantidos por lei e também o que fazer para não perder os benefícios importantes. E para ajudar a esclarecer tudo sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio a advogada, a doutora Monize Veneziane. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Doutora, a gente começa com um alerta que é essencial e toda vez que a gente faz um programa sobre esse assunto, vem perguntinhas que a gente fica tão triste, do tipo, nunca paguei o INSS, tenho direito a me aposentar? Doutora, vamos deixar bem claro, quem tem direito à aposentadoria pelo INSS, a gente está conversando mais da previdência não privada, mas pelo INSS. E também quais são as principais modalidades dessa aposentadoria? Certo. Então, atualmente, a aposentadoria é basicamente a aposentadoria por idade, porque teve uma grande reforma em 2019. Então, a mulher se aposenta aos 62 anos, homem aos 65 e tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Mas existem outras modalidades de aposentadoria também, principalmente para quem já contribuía antes de 2019. E é muito importante saber e verificar se você se enquadra nessas modalidades, porque existem muitas regras de transição. Então, existem a aposentadoria por tempo de contribuição, existe a aposentadoria com agentes nocivos à saúde, então com insalubridade. Isso aumenta o seu tempo de contribuição e faz total diferença na sua aposentadoria. Então, é importante também saber se enquadra ou não. Existe a aposentadoria rural. Então, às vezes, aquela pessoa que trabalhou lá na roça, com os pais, ajudando os pais a partir dos 12 anos e tem esse tempo de contribuição, também pode ter uma aposentadoria híbrida, que é aquela da roça mais a da cidade. E também tem a aposentadoria por invalidez, quando você não aguenta mais trabalhar. Tá? Então, existem vários tipos de aposentadoria. Por motivo de saúde, né? Que é por motivo Porque eu, de por saúde. exemplo, poderia até tentar, mas não por invalidez. Mas eu não aguento mais trabalhar. Eu quero ser rico. Sem trabalhar, Sem né? trabalhar. Que é a premissa de todo mundo. Mas tem a ver essa invalidez por causa da doença, né? Que a pessoa tem algo que incapacite, né? Isso mesmo. Perfeito, tá. É importante, então, estar muito atento ao seu contexto da sua vida, né, gente? Qual foi, quanto tempo você contribuiu, quanto tempo você já trabalhou, em que contexto você está inserido ali. Então, sempre procure também um especialista para entender melhor os seus direitos aí. Doutora, quem contribuiu pouco ou tem contribuições antigas, pode regularizar a situação? Consegue ainda correr atrás desse tempo perdido para se regularizar e conseguir aposentar? Sim, as contribuições, elas não morrem. Então, se eu contribuir lá no início da minha vida e nunca mais contribuir, ainda dá tempo? Dá. O que não pode, muitas vezes, e que isso é um alerta que a gente deixa aqui, é pagar as contribuições em atraso. Isso é muito importante, que entre em contato com um advogado especialista em direito previdenciário e verifique antes de fazer o pagamento. Porque muitas vezes vai pagar, vai gastar o dinheiro e não vai conseguir se aposentar. Mas é muito importante e é fundamental lembrar que aquelas contribuições lá no passado não são invalidadas e que sim contam para a sua aposentadoria quando você cumprir então a idade. Tá certo, olha só, como comentei, a gente já vai colocar as perguntinhas a partir deste bloco e vai chegando, a gente vai colocando, tá bom? A gente conseguiu separar 3 aqui, então a primeira é a da Vanessa. Obrigado que já tem bastante perguntinhas chegando. Minha mãe paga desde 2011 e ano que vem completa 62 anos de idade. Ela já vai poder dar entrada no pedido de aposentadoria? Hashtag falando nisso está concorrendo então, Vanessa, ao par de convites para o cinema. E aí, doutora Monize? Então vamos lá, Vanessa, provavelmente sim, tá? Eu preciso entender se o código que ela paga está correto, se o pagamento está acontecendo de forma correta, então dentro do prazo, porque muitas vezes as pessoas, infelizmente, pagam contribuições em atraso e essas contribuições não contam, mas 2011 para 2026 vão dar 15 anos aí e com 62 anos, sim, provavelmente ela vai conseguir se aposentar. Olha só que maravilha. Quero mostrar mais uma participação também. Vamos ver a próxima? Pessoal, isso. Claudemir Santana, boa tarde. Sobre aposentadoria, quem é deficiente tem que ter quantos anos de contribuição, doutora? O que muda nesse caso? Isso. Quem é deficiente melhora um pouco o tempo. Então, eu preciso entender qual o grau da deficiência, né? Porque existe leve, moderado ou grave. Mas, basicamente, assim, é claro que a gente precisa entender isso. Vamos dizer que se homem,
60 anos de idade, não 65, e com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição como deficiente. Mas também existe a deficiência por tempo de contribuição, que o mínimo seria 33 anos de tempo de contribuição. Tá certo. Hoje o nosso foco principal vai ser a sua participação, tá bom? Então já chegou bastante perguntinha, mas pode mandar, que hoje a gente está focado em vocês. Até porque a gente está encerrando esse ano de dezembro aqui, na verdade, com a doutora também, que é a nossa referência em previdência, em direito, Veneziane Advogados, então a gente quer ajudar muito vocês, tá certo? Esse aqui é o Instagram, para você já conversar direto com a doutora e toda a equipe dela. Você pode então seguir, tá bom? @Veneziane Advogados. Por lá também tem bastante conteúdo ligado à previdência, outros assuntos, tá bom? Vale a pena você conhecer e dar um pulinho por lá e seguir eles então, tá bom? A gente já volta com esse assunto. Agora a gente volta com o nosso assunto do dia para ver o resultado parcial da nossa enquete sobre aposentadoria. Vamos ver o que o pessoal votou? Você já se aposentou? Vamos ver, olha, 61%, a maioria ainda já é aposentado que está assistindo a gente, 38,5% ainda não. Então assiste aqui o nosso programa que você pode se inteirar aí a melhor maneira como você pode planejar a sua aposentadoria. Para quem já aposentou, quer saber se pode ou não fazer a revisão, manda perguntinha para a doutora, tá bom? Já manda com hashtag falando nisso para concorrer 2 pares de convites para o cinema, 12997167989. E tem perguntinha para a doutora direto do Açaí Colinas, vamos ver. Eu tô aqui no Açaí Colinas com o Roberto. Roberto, você já é aposentado? Sim. Como foi o planejamento da sua aposentadoria? Você entendia tudo das regras, achava confuso? Como é que funcionou para você? Não, muito tranquilo, porque eu sou economista e eu trabalhava já com a área financeira, então dei prosseguimento. Na verdade, eu ainda faço consultorias. Ai, que Mesmo maravilha! aposentado. E você sente que o pessoal ainda tem dificuldade em planejar, em contribuir? Sim, mas isso está atrelado à educação do povo, né? Porque não existe uma educação financeira, infelizmente, no país. Perfeito. Em Singapura, por exemplo, as crianças aprendem no jardim. É verdade. Por isso que eles são a potência que são. Aí no estúdio eu quero saber quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar uma aposentadoria. Olha só, muito legal a pergunta. Então vamos lá. O erro mais comum é acreditar 100% naquele robô do INSS, tá? Então, quando a gente entra no INSS e vê o tempo de contribuição, não dá para acreditar naquilo, tá? É um robô. Depois, ainda existe a análise do servidor. E naquele robô não está incluído data fim. Às vezes a pessoa trabalhou e o empregador não pagou todas as contribuições, então não tem uma data fim. Às vezes uma ação trabalhista que você teve não consta lá. Um período rural, um período especial, alguma revisão de vínculo ali que pagou no salário mínimo, mas na verdade tem contribuições acima desse salário através de olerites. Então tudo isso precisa ser muito bem planejado e revisto antes de se aposentar. Tá certo, olha só, perguntinha de vocês, doutora, a gente vai tentar fazer um ping-pong. A gente lê a perguntinha, você responde, a gente já vai para a próxima, Tá bom. certo? Vamos Como lá. tem bastante participação, a Vitória mandou aqui. Oi, boa tarde, minha amiga. Qual é a idade mínima para se aposentar hoje, doutora? Se você não for deficiente, 62 anos, se for deficiente, 55 anos. Tá certo. Então, mesmo que eu já esteja contribuindo já praticamente há 15 anos, eu só vou conseguir me aposentar com 62. Sim. E tem que trabalhar bastante ainda, gente. Ah, eu não, tô quase lá. Que mentira. A Carmen Silvia mandou pra gente, boa tarde, já contribuí os 15 anos e já completei a idade, só que não tá liberado para dar entrada na aposentadoria. Consta que tenho 14 anos e 9 meses e 5 dias. Será que ela já pode dar entrada? Dá para antecipar assim um pouquinho? Se você já pagou 15 anos, o ideal é você verificar realmente, porque esse computador, né, que é o robô do INSS, ele pode estar errado. Então é importante você procurar um especialista para verificar realmente se já tem os 15 anos. Completando 15 anos, pode dar entrada. Tá certo, olha só, o João Bosco também está participando aqui com a gente, obrigado pela participação. Ele disse que a pergunta é interessante. Como corrigir e comprovar o recolhimento do GFIP e o que o INSS está cobrando para atualizar o CNIS, né? Uhum. Ainda não falta pouco. Tá. Já não entendi muito. GFIP, Explica o GFIP e o CNIS pra gente, doutor. A GFIP tem que ser através da empresa, tá? Então, normalmente, contador da empresa que faz. A gente não consegue ir lá e fazer sozinhos. E as contribuições que têm que ser revistas no CNIS, existe um sistema, né, através do 135 ou do meu INSS, que você pode pedir para atualizar. Mas muitas vezes o servidor não faz essa atualização, porque ele entende que você não ainda completou os requisitos, então
ele simplesmente nega. Então, infelizmente, às vezes é só na data da aposentadoria que a gente faz toda essa correção. Vou até reforçar uma coisa que a doutora acabou de falar para vocês, que é procurar um especialista para entender a sua situação, não confiar nos robozinhos. Então, um especialista pode te ajudar da melhor forma se você tiver alguma dúvida, tá bom? Vou indicar para vocês aqui o Instagram, Veneziane Advogados. Tá esperando aí para vocês? Veneziane Advogados. Qualquer questão jurídica que vocês precisem, outros assuntos também, tudo sobre previdência. Se você tiver alguma dúvida que não deu tempo de colocar no nosso programa, que a gente ainda tem bastante participação, é só entrar em contato com eles. Veneziane Advogado, lá você encontra muitos conteúdos sobre isso também, tá bom? Aproveita para seguir. Voltar para o nosso assunto e ver o resultado final da nossa enquete. Você que respondeu hashtag sim ou hashtag não para a perguntinha. Você já se aposentou? Então a gente termina com esse seguinte resultado. Olha, manteve praticamente o que foi do outro bloco, né? 62% dizendo que sim. Pode continuar participando. Continua participando, mande sua dúvida, tá bom? Não esquece da hashtag falando nisso para concorrer aos 2 ingressos do cinema que a gente sorteia no próximo bloco. Então, se você tiver alguma dúvida sobre aposentadoria, contribuição, sobre as novas regras, manda pra gente que a gente está esperando a sua companhia aqui. A gente vai tentar colocar o máximo de participação possível aqui no programa, tá bom? Aliás, hoje a doutora Monize Veneziane, que é a nossa referência nesse assunto, está respondendo então só perguntinhas de vocês. Antes de entrar para uma pergunta da Maria de Caraguá, tem outra perguntinha direto do Açaí. Eu tô aqui no Açaí Colinas com a Maria. Maria, você já é aposentada? Sim, Tem quanto tempo? faz uns 3 anos. Como foi esse processo para você, assim? Foi simples? Foi confuso? Foi um pouco confuso, porque eu acho que eu poderia já estar aposentada há muitos anos, mas Demorou, né? demorou contribuir. Quando eu comecei a contribuir, eu só tinha 7 anos de registro, que nós tínhamos uma empresa, né? E depois eu comecei a pagar o carnezinho. Eu quero saber aí do estúdio, quais são os direitos que as pessoas desconhecem quando o assunto é previdência? Vamos reforçar, doutora. Então, vamos lá. Tem muitos direitos que as pessoas desconhecem. Primeiro, a Previdência não é só a aposentadoria, né? Elas têm todos os seguros da Previdência. Então, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, auxílio-reclusão, salário-maternidade. Isso é muito importante. Então, não basta pagar só para aposentar. Tem que pagar para o dia a dia. A gente não sabe o que o futuro nos espera. Você vê quanta coisa? Boa pergunta, amiga, porque reforça mais ainda isso. A gente pensa muito lá no fim, mas do processo também você vai ter várias garantias, né? Olha que interessante que a Maria de Caraguá perguntou aqui pra gente, né? Ela quer saber, porque assim, ela tem 64 anos e deu entrada no INSS e não conseguiu. Aí ela entrou na Federal, também foi negado. Ela tem artrite psoríade, artrose, osteoporose, tem também diabetes, pressão alta, levou tudo que precisou, todos os laudos, e ela não sabe mais o que fazer, não consegue mais trabalhar. Como que a gente pode ajudar? É importante ter um advogado por perto numa situação assim, né, doutora? Isso é muito importante. E também é importante ter um médico de confiança que tenha e justifique isso tudo através de um laudo, porque é muito importante, tá? Porque o médico perito, ele vai analisar ela por muito pouco tempo. Então, é importante ela ter o respaldo também desse médico que acompanha e identifica todas essas doenças. Além disso, é importante ela estar pagando e continuar pagando até ter essa aposentadoria, então. Tá certo. A Rosilene mandou pra gente, boa tarde, amigos, vocês estão lindos, obrigada. Como sempre, eu tenho 53 anos, faço aniversário 54 quinta-feira, parabéns adiantado já pra você. Estou parada há 13 anos, trabalhou 14 de carteira assinada. Como que ela consegue se aposentar, doutora? Dá? Sim, mas ela vai ter que esperar a idade, né? Os requisitos, que são 15 anos de tempo de contribuição, 62 anos de idade. Então, o ideal agora é você voltar a contribuir, usar todo aquele 14 anos que você já contribuiu e aguardar a idade. Vamos lá para o Francisco, que mandou para a gente a perguntinha dele também. Boa tarde. Já contribuí 15 anos pelo MEI. Estou com 63 anos. Posso parar de pagar e aguardar os 65? Certo, Francisco. Se você simplesmente parar de pagar, você perde também o vínculo com o INSS, que é aquilo que eu falei do seguro. Então, o ideal não é parar, mas você pode planejar. De repente, baixa MEI e paga de 6 em 6 meses a contribuição só para manter o vínculo com o INSS. Assim, aos 65 anos, você vai conseguir se aposentar. Aí você se resguarda um pouco melhor, né? O Alessandro Ramos mandou pra gente, minha esposa pagou por pouco tempo o INSS. Ela consegue se aposentar por idade? Hashtag falando nisso está concorrendo aos nossos ingressos do cinema.
Alessandro, não existe aposentadoria por idade sem pagamento. O que existe é um benefício que chama LOAS, mas isso vai depender da miserabilidade da sua família. Então, eu não sei a idade dela, mas verifique se ainda dá tempo de pagar até completar os 62 anos, para não depender exatamente desse benefício do LOAS, porque é muito difícil os critérios. Olha que interessante, a doutora já reforçou a necessidade de a gente continuar pagando, né? Porque eu acho que cabe isso na Tati, viu, Tati? Atenção. Já contribuí com o INSS, porém faz 18 anos que não contribuo mais. Tenho 48 anos, sofri um acidente, coloquei 2 placas, 9 pinos no tornozelo. Poxa, lamento muito, viu? Sou hipertensa, tenho diabetes, tenho TDAH e um grau leve de autismo. Tenho direito a algum tipo de benefício? E aí, doutora? Então, Tati, como você não está contribuindo mais nesse momento, não existe benefício na Previdência. Existe um benefício que chama LOAS, que é aquele que é por idade ou por incapacidade, mas também vai depender da sua miserabilidade. Perfeito. A Odete mandou aqui pra gente. Falou que a terça dela tá sendo maravilhosa, que a gente começou bom. falando de terça-feira esse programa, né? Que bom, Odete, fico feliz. Acordei cedo, fiz minhas orações e já fui pra Hidro. Ai, que vidão, hein, Chique. Odete? Agora eu tô vendo vocês. Amo vocês. Boa recuperação, Luquinhas. Beijo, já obrigado. tá ótimo aqui do nosso lado. Sou pensionista, não aposento. Eles alegam que perco o benefício pecúlio, que é maior? Que é- Obrigada. Nesse caso, ela perde mesmo? Não, Odete, falando em INSS, você não vai perder, tá? Pode ser que no regime privado, né, que é município ou estado, aí nesses casos você perderia, mas INSS você não vai perder. Então você pode sim aposentar. O que acontece é que escolhe o maior benefício, o segundo tem algum tipo de redução, se passar de um salário mínimo. Tá certo, a gente vai reforçar aqui para você muita pergunta e participação. Então, no próximo bloco a gente volta só respondendo, mas para você já garantir sua resposta, acesse e siga aqui no Instagram Veneziane Advogados, que diretamente eles vão conversar com vocês e também responder suas perguntinhas, tá bom? É rapidinho, a gente já volta, não sai daí respondendo as suas dúvidas. Respondendo as suas perguntinhas, a Dilza comenta o seguinte, interessante, ela vai fazer 62 anos em abril e ela tem 15 anos de contribuição, mas já faz algum tempo que ela está sem contribuição, doutora. Isso pode atrapalhar? E quando posso pedir a aposentadoria? Dilza, você vai poder pedir a sua aposentadoria no dia do seu aniversário, tá? Teoricamente não vai atrapalhar nada, você não perde esses 15 anos que você já teve. Mas para você ter certeza que esses 15 anos estão válidos, que não estão abaixo do mínimo, é importante procurar um especialista. Tá certo. A Conceição Freire, que está sempre aqui com a gente, mandou uma mensagem pra gente. Hashtag não se aposentou ainda. Falando nisso, está concorrendo aos nossos ingressos. Minha mãe já tem 61 anos e 15 anos de contribuição. Ela já pode se aposentar? Ela é afastada por causa de problema de saúde e mesmo assim sempre é negado a ela. Acho que tem que completar 62, né, doutora? 62 anos ela vai conseguir se aposentar. Tá chegando. Tá, passa rápido, né? Eu sei que dá uma agonia, mas passa rápido. A Rosângela mandou uma dúvida também pra gente. Boa tarde, minha amiga. Tudo ótimo aqui, espero que com você também. Sou aposentada há 3 anos e trabalhei na área de insalubridade 35 anos. E o INSS não contou esse tempo. Estou na revisão para conseguir reverter. Tenho chance? Um beijo para você, querida. Vamos lá, doutor. Olha, provavelmente você tem chance sim, tá? A gente precisa analisar, claro, o PPP ele tem que estar específico, da forma correta. E aí, se o INSS não fizer essa revisão, a gente pode entrar na justiça e conseguir. Tá certo. A Andréia mandou pra gente. Boa tarde, meu marido tem 62 anos, 20 anos de contribuição, consegue aposentar, paga desde 82. Nossa. Não, Tem que esperar a Andréia, idade vai também, ter que né? esperar os 65 anos. Faltam 3 aninhos. Ai, meu Deus. Parece Todo que mundo não passa, ansioso, né, pra aposentar logo. Nossa, é difícil mesmo. Obrigado, André, pela participação. Vamos colocar a próxima perguntinha. Leônidas, perdão. Boa tarde, querido. Tudo tranquilo por aí? Que bom, uma terça-feira tranquila. Apresentou 10 anos, tem 62. Comecei a trabalhar com 14 com o CLT. Olha, começou cedo. Começou né? cedo. E conseguiu já aposentar. Mas teve aquela regra que ajudou Teve, também. porque antigamente existia a aposentadoria por tempo de contribuição, inclusive era as insalubridades, tudo eram mais fáceis de conseguir, tá bom? Teve a reforma, né? Então tudo Sim, mudou bastante a coisa. Sandra mandou pra gente. Boa tarde, gosto muito do programa. A gente fica feliz, viu, Sandra? Tenho 63 anos, contribuí com o INSS mais de 15 anos. Há 28 anos atrás. Posso me aposentar por idade? Pode, já poderia estar aposentada, na verdade. Sandra, faz o seguinte, Corre olha. atrás dessa aposentadoria, Já- mulher de Deus. e fala com a doutora ou com toda a equipe dela aqui no Instagram. Já vou passar agora, porque tem muita pergunta chegando e não vai dar tempo de responder todo mundo. Tá aqui para vocês, ó. Veneziane Advogados.
Sandra, pode conversar com toda a equipe da doutora, vale a pena ter essa assessoria. Imagina, ano que vem você já consegue fazer isso, se aposentar? Ai, que maravilha, já vai começar o ano com notícia boa. Quer Chique dizer, terminar demais. o ano com a notícia boa, Verdade. que maravilha. A Patrícia Amadei mandou fotinho pra gente, a gente adora receber fotinho. Aposentei aos 52 anos em plena pandemia. Meu advogado falou que foi quase um milagre. Contribuí 32 anos. Um abraço a todos, meu último dia de trabalho. Olha a fotinho do último dia de bom, trabalho. que Tá curtindo a especial. aposentadoria, né? A gente adorou, Patrícia, um A gente beijo. vê a máscara assim, até esquece de tudo que a gente passou. Vamos para a última perguntinha? Acho que dá tempo de mais uma, pelo menos. Estou assistindo. Que bom, Luiz Alberto, ter você com a gente. Tem 37 anos, contribuído, e 54 anos de idade. Falta quanto tempo para eu aposentar? Olha, Luiz, eu não consigo te falar assim, porque eu preciso colocar nas regras, né? Mas provavelmente você vai pegar uma regra de 100%, que é 60 anos. Perfeito. A Verônica tem uma dúvida aqui, ó. Deu tempo de fazer mais uma. O que aconteceu com os contribuintes sobre 20 salários, doutora? Hoje não existe mais, tá? Hoje o teto, 8.157. Então, isso vai dar mais ou menos uns 6 salários. E é isso. Tá. Não dá para ser mais. Não dá pra né, ganhar mais gente? do que isso. Mas tá bom, né, gente? Enfim, vamos pensar um pouquinho também que você que está com dúvida pode mandar para a doutora, eu vou reforçar aqui pela última vez, Veneziane Advogados, para você entrar em contato. Quem participou pelo WhatsApp vai receber também o número deles. Doutora, muito obrigado por vir ao programa, por esse ano de conteúdo que vocês trouxeram para a gente, pensando muito na Previdência, a gente é muito grata, viu? A gente que agradece, é sempre um prazer. Obrigada. Inclusive que é um assunto que a gente vê que muita gente tem dúvida, muita gente participa, então espero que tenha aí sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa, entrem em contato, tá? Obrigada por todas as participações. Quero ver quem foi o sortudo da vez que ganhou os 2 ingressos do cinema de hoje, que foi um sorteio acirrado, Foi mesmo, hein? muita gente hoje. Muita Bombou gente o hoje programa. participando. Caramba. Vamos ver quem ganhou. Quem ganhou? Sônia Maria! Êêê! Parabéns, Sônia. Parabéns, Sônia. Daqui a pouco a nossa equipe entra em contato com você. Não esquece de buscar os seus 2 ingressos, viu? E obrigada a todo mundo que participou, né, meu Foi amigo? tão bom hoje o programa. Obrigado pela sua companhia. Foi. Estamos de volta amanhã conversando sobre férias escolares. Criança tem que estudar ou não durante as férias? Ou dá pra descansar, curtir? Como que faz isso, viu? Tá cabelo em pé com a criançada em casa? A gente vai te ajudar também. Fiquem com Deus e boa tarde.